Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Florais de Bach. Nesta aula iremos dar continuidade à história de Bach, as inspirações de Bach, o que gerou o conceito da formulação dessa nova medicina. Então vamos lá. No ano de 1930, no período de agosto de 1930, na cidade de Colomer, os princípios do novo método de tratamento foi desenvolvido, foi mais aprimorado na realidade. Já em Londres, Bach foi adiante para a pequena cidade marina de Colomer, na costa de Norfolk. Lá ele ficou de agosto de 1930 até a primavera do ano seguinte. E durante esse tempo, ele encontrou e preparou mais 12 remédios que chamou os 12 remédios, nome pelo qual o sistema medicinal neste período era conhecido. Então, em 1930, os florais de Bach eram conhecidos pelos 12 remédios. Foi onde ele conseguiu o período que ele catalogou, as essências, e essas eram que ele já tinha estudado mais a fundo. Ele teve ampla oportunidade de estudar a natureza humana durante aqueles dias do verão em Colomer, porque a cidade era local apreciado pelos visitantes em férias do trabalho, e com isso ocuparam o tempo dele, analisando acerca dos seus próprios modos. Então, a partir desse momento que ele tirou um período nessa cidade litorânea e ele vinha atendendo e observando as pessoas que ali estavam em um período de férias. Então ele começou a fazer as suas próprias análises, desenvolver seus próprios diagnósticos. Então, através da observação, ele conseguiu desenvolver essa metodologia e a partir dali ele começou a aplicar também os florais mais indicados para cada um. Com isso, ele observou que cada indivíduo pertence a um definido grupo ou tipo, tendo essencialmente o mesmo tipo ou personalidade, caráter, temperamento, como de outros daquele grupo. Os membros de cada grupo eram claramente conhecidos pelos seus comportamentos, humores e atitudes de pensamento. A gente citou bastante isso na aula anterior. Aqui ele começa já a definir muito mais isso. Então ele teve um estudo mais aprofundado a partir de 1930. Dr. Bach dizia: trate a personalidade do paciente e não sua doença. Isso ficou como o princípio básico do novo sistema dele. Então, querendo ou não, isso até hoje ainda é evidente. A ideia básica do floral de Bach é tratar a personalidade do paciente e não sua doença. A partir do momento que a gente consegue tratar essa personalidade, a gente acaba influenciando na mente, na visão chinesa chamaríamos de influenciar o Shen, com esse tratamento de mente sã, corpo sã. Então, era um princípio e continua sendo o princípio da teoria de Bach. Já no período do inverno, 1930, a publicação do Cura-te a ti mesmo obteve alguns resultados com os novos remédios. Então, começou a ser mais conhecido, até mais do que o período do seu lançamento. Esse livro começou a dar um respaldo maior para Bach. Isso aproximando editoras, entre outras pessoas dele. Durante o inverno de 1930, Bach esteve muito ocupado tratando pacientes e fazendo suas descobertas, E também foi o período que ele teve uma maior divulgação dos seus achados. Uma série de artigos dele foi publicado no Mundo Homeopático, e também para sua grande satisfação entregar o Cura-te a ti mesmo nas mãos dos editores, e a primeira edição apareceu em fevereiro de 1931. Então, no inverno de 1930, ele deu um foco maior nos tratamentos e divulgação de suas descobertas. Um grande book deu a ele na divulgação da técnica foi essas publicações que ele teve no Mundo Homeopático. Era ainda uma revista científica do ramo da homeopatia, lembrando que Bach também era homeopata. E sua publicação, sua cartilha, o seu livro, que é bem curtinho, mas é um livro, Cura-te a ti mesmo, os editores começaram a divulgar bastante. E essa divulgação iniciou em 1931. Nos artigos publicados no Mundo Homeopático sob o título Algumas considerações fundamentais da doença e cura,
ele descreveu os remédios e ervas e um novo sistema de diagnóstico e tratamento, e como suas pesquisas haviam progredido. Segundo a sua usual prática de passar o conhecimento inédito e descobrir como poderia ser benefício para os outros. Então, Bach, nessas publicações, ele não só divulgou seus achados, né, como ele divulgou seu novo sistema. Então, ele entregou o seu sistema abertamente a todos que gostassem de começar essa nova ciência. E a partir daí ele começou a divulgar, outras pessoas começaram a utilizar e querer conhecer mais também, né? Mais tarde ele achou necessário fazer certas alterações na descrição do humor e estados de pensamento, como foi nos seus primeiros artigos. Isso foi inevitável desde suas pesquisas progrediram, ele ganhou maior e mais clara ideias de diferentes tipos. Como qualquer ciência, pessoal, tudo está passivo de aperfeiçoamento. Ao longo do tempo que ele começou a atender mais, a ter casos mais diferenciados, ele começou a ver que a ideia inicial da análise de um modelo estava um pouco, eu não vou dizer nem errada, mas podia ser melhorada. E foi o que ele começou a fazer. Então ele viu que isso era inevitável, até pelo progresso de suas pesquisas, Bach nunca deixou de pesquisar. Ele não só desenvolveu, como ele continuou pesquisando até a sua morte. Então ele não parou em momento nenhum de pesquisar. Ele aplicava as ideias iniciais e depois continuava vendo os resultados e analisando o que era mais viável. Então ele acabou tendo ele clarificou, né, vamos dizer assim, as suas ideias e viu as formas diferentes de diagnose, né? Entre 1934 e 1935 é publicado o livro Os 12 Curadores e os 7 Auxiliares. Inicialmente os florais tinham esse processo. Eram como se ele servia mais ou menos a ideia da homeopatia. Quem estuda homeopatia vai lembrar dessas situações. Que a gente tem os principais e os auxiliares. Então ele seguia esse conceito inicial. Numa manhã de março de 1930 até mais ou menos 1934, ainda não se tem assim um relato preciso de quando foi isso, Bach deixou Cromer para caminhar por poucas semanas, né, por alguns dos condados do sudoeste da Inglaterra, na procura de uma casa em alguma vila sossegada. Ele já estava quase no final das reservas financeiras, mas sentiu confiança que quando ele encontrasse o lugar correto, ele se instalaria. Então ele estava numa busca em um ambiente para melhorar a sua forma de pensar, seu campo energético, e daí ele conseguir se desenvolver mais. Ele poderia encontrar em algum lugar, né, que ele pudesse ganhar o suficiente dinheiro para se manter e aumentar a sua procura, né, dos novos florais, as novas metodologias. Sua procura o levou através de Sussex e Kant, mas não encontrou nada apropriado até retornar ao Vale Tamas. Ele sempre tinha tido uma atração para ele, né? Ali, aquela região era muito atrativa para ele, sempre havia algo que chamava ele. Ali mais à frente, né, na vila de Southwell, não muito longe de onde ele já estava inicialmente, ele achou a pequena casa chamada Monte Vernon. A casa que encantou ele, né? Mudou-se em abril de 1934 e comprou algumas peças de mobília para a casa, gastando praticamente todo o seu dinheiro, né? Então ele acabou ficando sem reserva. Mas ele não tinha medo de futuro, ele sempre foi um cara que não tinha medo de ir além. Ele vivia o presente, isso é uma coisa muito importante para ele, viver o presente e partir para frente. Ele aproveitou os momentos de lazer, né, para fabricar seus próprios móveis, e refugiou-se em Monte Vernon. Então, esse momento também, pessoal, de artesanal dele, né, vamos dizer assim, de fabricar os próprios móveis, era um momento que ele usava muito para aperfeiçoar a mente. Então, ele tinha assim, momentos de meditação. Embora nunca tinha feito carpintaria antes, ele fez os móveis com rapidez. Seu amor pelas árvores o fez manipular as maneiras como um prazer para ele. Então, era prazeroso estar trabalhando a madeira, sentindo a energia daquela peça que ele estava fazendo.
O trabalho ocupou sua energia física e atenção, deixando seu pensamento livre para pensar. E isso foi de grande ajuda neste período. Tentem lembrar momentos que vocês estão focados, estão trabalhando com algo que façam com que vocês trabalhem no pré-meditação. E analise o quanto isso faz vocês evoluírem naquilo que vocês acham necessário. Eu, particularmente, faço muita coisa manual para exatamente evoluir nos estudos. Eu uso muita meditação para evoluir nos estudos. E Bach fez exatamente isso. No momento que ele estava fazendo os móveis de sua casa, ele estava ali num momento de meditação e evoluindo seus pensamentos, buscando novas alternativas, novos caminhos. Às vezes, quando a gente está no foco muito grande em determinada coisa, às vezes a gente se perde um pouquinho. Mas a partir do momento que a gente está fazendo algo que vai nos relaxar, vai nos completar, a mente fica clara. E o que se entende-se de Bach em relação a esse período, que foi um momento realmente que a mente dele ficou muito mais clara para o que ele buscava. Sua maravilhosa vitalidade, sua habilidade para fazer luz de todos os seus sofrimentos e o seu senso ilimitado de alegria e interesse em todas as coisas guiaram aqueles em volta dele para ajudá-lo a recuperar-se. Mas ele gradualmente ficava mais fraco e algumas vezes recuperava seu peso e apetite. Mas em 27 de novembro de 1936, ele faleceu durante o sono. Então foi o período também final da vida dele, nesse período entre 1934 e 1936. E ele deixou para a gente essa rica ciência, né? Que é os florais de Bach. Agora aqui eu vou dar uma repassada, aqui, dar uma passada para vocês na lista dos remédios preparados pelo método solar. E mais à frente a gente vai se aprofundar em cada um deles, viu, pessoal? A gente vai estar não só detalhando cada um desse, como analisando a forma de diagnóstico para cada floral desse, e também a gente vai estudar alguns casos. No momento de se encaixar as palavras-chave para a gente identificar o tipo de sofrimento, o tipo de humor, o tipo de personalidade da pessoa. Cada um tem uma palavra-chave para a gente poder sempre indicar o melhor floral possível. Vocês vão ver vários casos muito interessantes. Eu já tive casos muito interessantes aqui que vou estar dividindo com vocês. Só não vou estar dividindo por sigilo profissional o nome das pessoas, mas a gente vai estar detalhando o que foi. Aqui a gente vai estar passando de um profissional para o outro. Então a gente vai poder estar passando para vocês essa questão toda do que foi o diagnóstico, mas não o nome da pessoa. Essas flores são preparadas pelo método solar, com o melhor mês para prepará-lo. As datas podem variar, entretanto, de ano para ano, de acordo com o tempo e região, viu, pessoal? Tem que lembrar isso aqui em relação a Bach, então a região que ele vivia. Oak, abril e maio é o período da preparação. Golse, abril, maio a junho. Walt Cesnu, maio a junho. Walter Violet, maio e junho. Mimos, junho, julho e agosto. Agrimone, junho, julho e agosto também. Rock Rose, ele vai usar além dos meses dos anteriores, né, junho, julho e agosto, também setembro. Centauri, ele usa a mesma metodologia do Rock Rose, mesmo período. Acleranthus, julho e agosto. Wildwood, julho e agosto. Impatientes, julho, agosto e setembro. Chicory, julho, agosto e setembro. Verman, Cremantes, Welter, também o mesmo período de julho, agosto e setembro. Cerato, agosto e setembro. Gentian, agosto e setembro. Olive, de acordo com as estações de floração nos países onde ele cresce, usualmente em maio, mas também ele tem influência de acordo com o país. Lembrando que nem todas as espécies a gente vai ter em todos os países. Vime, de acordo com as estações da floração dos países também, mas usualmente também em maio. Rock Walter, junho e julho.
Por enquanto a gente fica por aqui. Em breve, novas aulas, novos conhecimentos para dividir com vocês. Grande abraço, até mais.